Olá, eu sou o João e no vídeo de hoje eu vou fazer a poda do meu Ficus Elástica Rubi e também vou aproveitar as estacas que sobrarem para fazer novas mudas, como eu sempre mostro para vocês aqui no canal. Então acompanhe esse conteúdo comigo. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo onde eu plantei duas mudas de Ficus Elástica Rubi juntas em um vaso, eu vou deixar o link desse vídeo para você no final, na tela final desse vídeo, para que você assista assim que acabar esse. Então eu vou te dar todas as dicas para que você tenha sucesso, tanto na poda do seu ficus, mas também na geração de mudas, com todas as dicas que você só encontra aqui no meu canal. E também vou te dizer qual a melhor época do ano para fazer isso, qual a melhor lua, porque ela também influencia um pouco. Então acompanha comigo todo esse processo que vai ser bem legal. Não esqueça de contar o que você achou desse vídeo, qual a parte você mais gostou. E também não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal se você é novo ou novo por aqui. E também ficar por dentro dos novos vídeos, porque sempre tem muitas novidades pra você aqui no meu canal. Eu vou começar te dizendo que muitas vezes realmente não há necessidade de se podar uma planta. Uma poda, ela tem alguns motivos. Um dos principais motivos para uma poda é quando a planta está doente, está com fungo, ela está afetada e a gente realmente precisa tirar uma parte que está afetada da planta. Então a poda muitas vezes ela tem a causa, né, através de um fungo que se instalou na planta, ou de uma bactéria, ou de outros problemas. Uma segunda causa é quando a planta está muito grande, ela está enorme, está batendo no teto quando está dentro de casa, em um ambiente interno. Então a gente tem que podar para realmente controlar o crescimento da planta. Ou um terceiro motivo muito comum para uma poda é quando a gente quer dar um formato para a planta. E esse é o motivo pelo qual eu estou podando o meu Ficus Elástica Rubi, porque a minha planta está saudável, muito linda, bem grande, ele cresceu bastante depois que chegou aqui em casa. Então agora eu decidi podar porque eu quero dar um formato diferente para ele. Um formato mais cheio, porque eu já vou te explicar que quando a gente poda uma planta, principalmente um ficus, que é uma planta que tem um crescimento normalmente monopodial, ela vai crescendo só para cima em uma única haste. Quando a gente corta, a gente estimula outras brotações laterais na planta. Então isso faz com que a planta às vezes tenha um formato mais cheio e mais formado. Então isso fica mais legal e mais interessante para a planta. Então essa é a causa principal pela qual eu vou podar o meu ficus. E saiba que esse mesmo processo de poda e também de geração de mudas que eu vou fazer aqui nesse vídeo funciona para todos os outros ficus, outras plantas de caule lenhoso, arbustos, outras árvores e outras plantas que também tenham essas mesmas características bem parecidas. E podar uma planta pode parecer muito simples, mas tem algumas técnicas que nos favorecem nesse processo, então eu vou te falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. E o Ficus Elástica é uma planta que é uma árvore originalmente, mas que é comercializado em um porte menor, em vasos e normalmente em uma única haste, para que seja utilizado de uma forma ornamental e até mesmo em ambientes internos. Então se você tem um ficus aí que quer transformar ele em um formato diferente, em uma mini árvore talvez, vou te dizer uma técnica que você pode fazer para transformar então o formato do seu ficus, porque normalmente ele é comercializado com apenas uma haste. E se a gente poda, vou te explicar o que acontece com essa planta. Então normalmente o Ficus Elástica é comercializado com uma única haste, e se a gente quer estimular outras brotações na planta para que ela tenha duas hastes ou mais, a gente faz um corte, e esse corte é que estimula novas brotações na planta. Então, basicamente, o que acontece no Ficus Elástica é que ele é uma planta que tem muitas células meristemáticas e auxina circulando em todo o caule da planta. As células meristemáticas são meristemas. Meristemas são células que se dividem, que se multiplicam constantemente para manter o crescimento da planta. Então ela está circulando aqui em todo o caule da planta. Já a auxina são fito-hormônios ou hormônios responsáveis pelo crescimento da planta. Eles estão também circulando em todo o caule da planta, mas eles são normalmente liberados e levados para cima, para a ponteira e para o ápice da planta. Então aqui nessa ponta é a região que tem mais auxina. E é por isso que normalmente os ficus estão crescendo sempre nessa mesma direção para cima. Então o que acontece é que se a gente corta, a gente vai impedir o fluxo de auxina. Então se a gente impedir o fluxo de auxina para a ponta da planta, ela precisa procurar outros locais
para levar essas células e esses hormônios, porque a planta ela precisa continuar crescendo, não é mesmo? É uma estratégia de defesa da planta. Então, o que acontece é que há a eliminação, né, a barreira da auxina, e as células meristemáticas entram em ação. Então, os meristemas acordam, né? Então, há a liberação de meristemas nas células laterais da planta. Então, né, se a gente cortou a ponteira, que é rica em células meristemáticas, né, e a auxina, a gente vai estimular a brotação lateral, os meristemas laterais da haste do ficus. Então é por isso que normalmente ele emite brotações laterais ao longo da haste. Então é isso que acontece basicamente. Então basicamente, para fazer a poda a gente precisa de uma tesoura limpa, esterilizada, lavada, porque se você utilizou essa tesoura em outras plantas, pode ser que uma outra planta esteja contaminada, mesmo que ela esteja aparentemente saudável, e você pode levar contaminação para o local que você cortar da sua planta e até mesmo para a muda que a gente vai fazer. E isso não pode acontecer, porque pode prejudicar tanto a planta, mas também a nova muda, né? Porque fungo nunca é interessante para nenhuma planta. Então, lave a sua tesoura antes, ou com água e sabão, ou passa álcool, ou passa por uma chama de fogo, que vai ser suficiente para esterilizar corretamente. E a forma de fazer a poda, então, é selecionando uma região que tem alguns nós na planta. Então, o ficus elástica é uma árvore e ele tem várias regiões de entrenós. Então, sempre onde surge uma folha tem um nó, que é essa parte, né, que parece um anelzinho mesmo, tá vendo? É bem redondinho e é delineado, tá vendo? São vários entrenós ao longo do caule dessa planta. Então, o local mais adequado para a gente fazer a poda é na região do entrenó. O entrenó é essa região entre uma folha e outra. Então, entre uma folha e outra há um entrenó, porque é entre uma folha e outra, entre um nó e outro. Então, o local mais adequado para a gente fazer a poda é aqui nessa região. E qual é a melhor época do ano para fazer a poda em uma planta? A melhor época do ano é na primavera e no verão, porque nessa época a planta está mais ativa, tem mais energia para brotar, para gerar novas folhas, novos brotos. Então essa é a melhor época do ano para podar uma planta. Pode fazer no inverno ou no outono? Pode, mas aí talvez a planta não vai brotar tão vigorosa quanto poderia brotar, e talvez não terá tantos novos brotos. Então é preferível segurar um pouquinho a ansiedade e fazer na primavera e no verão, porque a planta brota mais rápido e com muito mais energia. E a melhor lua para se fazer uma poda também é a lua nova ou crescente, porque aí realmente a planta tem mais energia e está mais disposta a brotar. Então, se você puder observar, né, essas estações do ano, e a lua também é bem interessante. Eu aqui estou podando na lua nova, porque para mim é a melhor época do ano para fazer isso. Então, vamos logo para a poda. Então, para fazer a poda e também para aproveitar os galhos, né, e as estacas para gerar mudas, a gente precisa observar algumas coisas. Além de fazer o corte no entrenó, a gente precisa selecionar um pedaço da estaca. Então, precisa de pelo menos 2 entrenós, né, de comprimento para se gerar uma nova muda. E aí a gente pode ir cortando, gerando várias estacas dessa forma, e a possibilidade de várias mudas. Então a gente pode selecionar, né, vários tamanhos e ir cortando de acordo com o nosso gosto mesmo. E aí eu indico que você mantenha pelo menos a região de 2 entrenós, então vai ser mais ou menos uns 4 centímetros, tá vendo? E aí a gente seleciona, né, a partir da ponteira da planta e faz um corte na diagonal, viradinho assim, porque se for um corte reto, né, na horizontal, pode acontecer de ficar uma água parada, surgir algum fungo, e isso não vai ser bom para a planta, tá? Então sempre cortes na diagonal dessa forma. E aí seleciona, né, a partir da ponteira e faz o corte. Lembrando que ficus elástica é uma planta que tem muito látex, uma seiva branca que escorre mesmo. Então isso aqui, toma cuidado, não deixe encostar nos seus olhos, na boca, nas mucosas, e deixe os animais de estimação de preferência mais longe, porque pode ser um pouquinho alergênico, tá? Não é algo muito comum que acontece com frequência de causar alergia, mas pode acontecer. Então para isso, tome cuidado.
E aí vai escorrendo látex, né, que essa aqui é uma falsa seringueira, né, uma planta da borracha também. Não é muito utilizada para fabricação de borracha, mas também pode ser usada com esse intuito. Então, eu tenho aqui, né, um papel toalha, pode ir secando, e é muito látex que escorre realmente. E aí vai secando, e cuidado porque isso também mancha a roupa, tá? Então bastante atenção nesse momento, e escorre muito. E aí a gente vai selecionando as estacas. Eu vou deixar elas aqui para continuar podando a planta, e eu já volto explicando como funciona o processo de geração das mudas. Então vai secando, ó, tem bastante látex que escorre, porque esse ficus aqui ele já tá bem grande também. E aqui agora eu vou fazer umas mudas com pedaços menores de caule, gente. É possível, é mais desafiador. Eu inclusive aconselho que você sempre selecione uma maior parte, né, da estaca, do caule, porque uns 7, 10 centímetros é o ideal, porque aí se apodrecer ao longo do processo você pode cortar e continuar tentando. Então seleciono uns pedaços maiores. Eu já estou acostumado a fazer mudas dessa planta, então eu vou tentar dessa vez pedaços menores. Então eu vou selecionar aqui apenas o intervalo de um entrenó. Então eu venho aqui, seleciono e faço o corte, ó. Tá vendo? E aí eu vou selecionar regiões menores para gerar novas mudas. Então é no mínimo desse tamanho, tá? Não pode ser menor. Então vai observando e fazendo os cortes. Vai secando o látex e vai continuando cortando. Vou selecionar mais um entrenó, então cortei novamente dessa forma, né? E vai fazendo. Mais um entrenó, então eu venho aqui, seleciono e corto. E aí continua selecionando e vai cortando até o tamanho desejado. Às vezes, se o entrenó for muito pequeno, você precisa cortar com 2 folhas, 2 entrenós, porque senão, se, né, a parte do entrenó ficar muito pequenininha, é ruim para gerar novas mudas. Eu estou dizendo que eu estou fazendo isso aqui porque eu já estou mais acostumado. Eu sei que às vezes pode dar certo, como também pode não dar certo. Eu posso perder essa estaquinha, então é melhor deixar pedaços maiores de caule. Se você nunca fez, vai fazer pela primeira vez, a minha dica para você é essa. Agora então eu vou cortar essa muda menor, que é a mais recente, que eu já mostrei para vocês no replante. Então eu seleciono o mesmo tamanho da estaca e faço o corte. Então, cortei. Tá vendo? É bastante látex, principalmente na ponteira da planta. Então, vai secando, né, com cuidado. E aí, vai secando, porque realmente escorre bastante. Então, mais um corte aqui. E aí vai selecionando de acordo com o que você quer para a planta também, ó. Então agora eu já podei bastante, elas estão bem menores, olha só. Mas é importante na poda manter algumas folhas na planta, tá? Não pode fazer poda drástica no ficus, porque é muito mais difícil para a planta brotar aqui no caule, tá? Precisa deixar pelo menos umas 3 folhas assim, tá vendo? Umas 3, 4, 5 no mínimo. Então calcula de acordo com a sua planta para fazer o corte. E aí seleciona, né? Aqui eu vou cortar mais um pouquinho, porque eu quero ela mais baixinha, então eu vou cortar mais um pouquinho. Mas é importante manter algumas folhas na planta, e aí você calcula de acordo realmente com a quantidade de folhas que ela já tem para fazer os cortes. Então já terminei de podar as 2 mudas, deixei 5 folhas aqui e 6 folhas nessa, porque elas precisam de folhas para fazer fotossíntese e brotar. E as brotações ocorrerão na lateral do galho, onde há uma folha. Como eu disse, há um entrenó, e aqui, tá vendo esse pontinho roxinho? É ele que vai brotar, gente. Ele vai virar um novo galho, então ele vai se desenvolvendo. Então
o crescimento de brotos laterais na planta, porque os meristemas laterais acordam e são, eles crescem, viram novas mudas, que podem ser galhos ou folhas. Então a planta vai ficando bem cheinha, como por exemplo no caso desse Ficus elástica burgundi, que eu fiz o corte. Então eu fiz o corte ali como eu fiz no Ficus elástica rubi, era uma planta daquela mesma forma. Eu cortei aqui nessa região, então ele gerou 2 brotos laterais, tá vendo? Às vezes é 2, 3, pode ser até mais, mas normalmente são 2 brotos que já estão crescendo, tá vendo? Então é isso que vai acontecer com esse Ficus que eu cortei, basicamente. E se você quiser, você pode colocar canela em pó no local que você fez o corte do seu Ficus, porque a canela é um poderoso antifúngico e antibacteriano natural. Então vai e coloca a canela em pó no local do corte, porque isso previne contra um possível surgimento de fungos ou bactérias no caule da planta. E com as estacas que sobraram, você pode usá-las para jogar fora, para fazer um adubo orgânico caseiro, uma composteira, ou fazer novas mudas. Então o processo para a geração de novas mudas, ele deve ser feito com as estacas, com presença de caule. Então o caule é importante para a geração de uma nova muda. E aí o que a gente seleciona é mais ou menos esses pedaços de caule, pelo menos uns 5 centímetros de estaca nesse caso. A gente mantém algumas folhas na planta, mas precisa ser folhas pela metade, não podem ser folhas inteiras, porque a folha, ela demanda energia da planta. Então se a gente deixar uma folha inteira desse tamanho, ela vai desidratar, vai ficar murcha, e aí ocorre o risco, dela atrapalhar o processo de geração da muda. Então o que a gente faz é cortar pela metade. Então a gente deixa meia folha, porque as folhas são super importantes para a planta fazer fotossíntese. A função da folha de uma planta é essa, basicamente é isso. E a fotossíntese é essencial para a geração de uma nova muda de ficus, porque o ficus ele precisa de um solzinho aqui nessas folhas, porque o sol é o que faz a planta liberar hormônios. E os hormônios que ela libera contribuem para a geração de raízes aqui no caule da estaca, Então o solzinho é necessário. Pode ser um solzinho fraco do inicinho da manhã ou do finalzinho da tarde, porque ele não vai queimar as folhas e vai favorecer esse processo de indução das raízes. É super importante e essa é uma dica fundamental para o processo de geração da muda. Além disso, essa muda pode ser feita pela água ou pela terra. Se fizer pela água, vai simplesmente colocar essa estaca em um recipiente com água, troque essa água todos os dias ou a cada 2 dias no máximo. E aí vai lavando esse copo com uma bucha e sabão, porque ele precisa estar limpo, para não gerar fungo micorriza, porque o fungo micorriza também pode atrapalhar esse processo. E aí vai ter paciência, vão demorar talvez semanas, meses para as coisas começarem a acontecer. E depois surgirão as lenticelas. As lenticelas são estruturas que são umas estruturas branquinhas, parecem raízes que vão surgir na lateral do caule do ficus. As lenticelas não são raízes, tá? Elas são estruturas que, como o ficus é uma árvore, ele tem um caule, um tronco grosso, principalmente quando plantado no chão. As lenticelas são estruturas que permitem à planta realizar trocas gasosas com o ambiente de respiração. Então elas não são raízes. Quando for raízes, surgirão na parte de baixo da estaca mesmo, e elas serão bem visíveis, que serão raízes. Então elas serão compridinhas como são as raízes normalmente. Então as lenticelas surgirão antes de tudo, e aí vai mantendo a sua estaca na água com paciência, que com o tempo ela vai gerar raízes. Exige muita persistência da gente. Para conseguir gerar uma muda, uma estaca de Ficus elástica variegata, que eu já fiz uma playlist completa sobre esse conteúdo aqui no canal para você, demorou, gente, 6 ou 7 meses. Então foi bastante tempo. Todo esse tempo trocando água diariamente, mantendo limpo o recipiente. Então demorou, tive que ter bastante paciência, mas aconteceu. Então pode demorar, mas se a estaca, as folhas estão intactas, tá tudo certo e pode dar certo. Então paciência. E também as mudas podem ser feitas pela terra. Eu particularmente acho mais fácil fazer pela água, porque eu acho mais garantido e é mais visível. A gente consegue acompanhar mais, o acontecimento das coisas. E pela terra, o que aconteceu na minha experiência pessoal é que apodreceu as estacas, porque a terra acaba segurando muita umidade às vezes,
é diferente da cultura na água, né, da hidrocultura. Eu prefiro fazer pela água, que eu acho mais garantido. Então, é manter a estaca nesse copo com água, sempre limpo, recebendo o solzinho fraco do inicinho da manhã ou do finalzinho da tarde. Não deixe essa água esquentar muito, torrar no sol, porque ela pode esquentar e apodrecer a sua estaca. Então, é local bem iluminado, com o solzinho, mas sem esquentar essa água, hein, porque senão vai apodrecer e aí não vai dar certo. Precisa usar hormônio enraizador? De jeito nenhum. O hormônio enraizador nem na água e nem na terra, porque o hormônio enraizador não favorece muito esse processo, tá? Eu já testei, não funcionou. O que ele fez foi apodrecer as estacas. Então, se você quiser, pode testar, me conta inclusive se der certo pra você, mas pra mim não funcionou. E não precisa adubar, nem colocar hormônio nem na terra nem na água, porque a função do adubo é ser absorvido pela raiz da planta. Então, se a planta não tem sistema radicular para absorver os nutrientes, ela não precisa de adubo por enquanto, somente quando estiver plantada na terra, já com raízes suficientemente grandes e desenvolvidas para absorver esse adubo. Então, não precisa usar nem hormônio enraizador, nem adubo, tanto na hidrocultura, mas também nem na terra, não precisa. Depois que a sua estaca gerar raízes, você precisa esperar que elas tenham pelo menos 3 dedos de comprimento para plantar essas estacas na terra, no substrato, para elas crescerem, né, quanto mudas, porque a água é apenas para gerar essa nova planta, essa nova muda. Ela não pode ficar muito tempo na água, porque ela pode morrer, apodrecer, e também ela não vai crescer na água. Então, gerou raízes, já passa logo para a terra, porque é assim que ela vai se desenvolver. E aí, pelo menos 3 dedos de comprimento para passar para a terra. E aí você já pode começar também na terra a adubar a sua planta, que aí sim ela já vai poder começar a crescer como uma planta. E será que é possível gerar mudas de ficus elástica por apenas uma folha? Pois é, existem vários tutoriais sobre isso no YouTube, principalmente de países estrangeiros, né, que são inclusive muito mais frios. Tenho algo para te falar sobre isso. Uma única folha, ela não gera uma nova planta. Uma folha de ficus, ela pode até gerar raízes aqui na parte do caule, né, da pontinha da folha, mas ela não gera uma nova planta, porque ela não tem as células meristemáticas e a auxina, que eu já expliquei lá no início do vídeo, que são fundamentais para se gerar uma nova planta. Então, uma única folha pode enraizar, mas saiba que isso também já é extremamente difícil para gerar raízes. Por quê? Porque as raízes, elas estão relacionadas com uma série de fatores. Tanto o meio de cultura que você está gerando essa nova muda, mas também o ambiente onde ela está e também a variação da temperatura. Sim, a variação climática, que também influencia na geração de raízes da planta. Então, uma única folha pode gerar raízes, é bastante difícil, tá? Isso é ainda mais fácil em países estrangeiros que são mais frios, porque no Brasil, como faz bastante calor, o que acontece é que costuma apodrecer, a água esquenta e aí nem raízes costuma gerar. Eu venho testando esse processo desde janeiro desse ano, a gente já está em outubro, então para mim nenhuma folha gerou raízes, e mesmo se gerarem raízes, elas jamais gerarão uma nova planta com galhos, folhas e uma nova planta como um ficus né, que é uma árvore. Então pode testar, se você fizer por aí, me conta se inclusive gerar raízes. Me conta também, que eu quero saber, e compartilhe a sua experiência, né, com os outros seguidores aqui do canal. Mas é necessário ter um pedaço de caule para se gerar uma nova planta. Então é assim que até os próprios produtores de ficus, né, do Brasil e de outros países também geram novas mudas dessa planta. E para gerar novas mudas com essas estacas de caule bem pequenininho, é da mesma forma, tanto pela água quanto pela terra. O que a gente precisa fazer é cortar essas folhas menores, né, porque elas são muito grandes e desidratam. Então corta um pedaço e também vamos colocar essa estaca ou na água ou na terra. Eu prefiro pela água porque eu acho mais fácil, de acordo com a minha experiência pessoal. Mas faz aí em diferentes meios de cultura, principalmente se você tiver boas estacas, né, uma quantidade de estacas disponível, testa e também me conta, que eu quero saber. E assim, então eu vou finalizando esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de todo esse tutorial bem completo sobre a poda e a geração de mudas do Ficus elástica rubi. Esse processo funciona para todos os outros ficus e também outras plantas. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu comentário para mim nesse vídeo. Curta o vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim nos comentários ou entre em contato pelo Instagram aqui da descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.